novo, cheguei nesta fatídica manhã do dia 9/9 de 2025, terça-feira, tá? Mas até o momento que eu for subir esse vídeo, eu acho que já vai ser de tarde, né? Gente, vamos conversar aqui. Eu só fiz resenha dela, que é a Paty, tá, gente? Eu fiz resenha dela só quando ela mencionou, né, que ela ia estudar, né, cursar medicina na Argentina, né? E eu fui enfática aqui, até quem assistiu minhas resenhas sabe do que eu tô falando. Eu falei que a Paty não ia se formar, tá, gente? Não ia, não tem como, tá? Não tinha como. Tendo em vista ali também, né, que ela tem 3 filhos, 3 crianças, então são 3 cargas ali para ela administrar antes ainda da vida dela. Porque a partir do momento em que nós temos filhos, né, são filhos um pequeno, 2 quase, né, chegando ali na adolescência, a prioridade são os filhos, tá? Não tem jeito. E eu tinha dito, e não, gente, isso não falo isso ali com alegria, ela não vai conseguir, ela não vai se formar, né? Não, gente, não, é porque é a realidade, tá? Como eu falei pra vocês, gente, nessas resenhas da Paty que eu fiz, tá? Que ela não conseguiria, eu disse pra vocês, gente, até quem vai tentar cursar medicina na Argentina, mas principalmente na Argentina, em qualquer lugar, né, seja Paraguai, que também tem, né, Bolívia, que também tem a faculdade ali, né, a pessoa, quando vai sem filhos, prestem atenção, tá, sem filhos, sem um que seja, um já seria um peso grande, tá? Mas a pessoa vai ali sem filhos e com todo o suporte. E eu não digo só suporte emocional da família, eu digo suporte financeiro, tá? Com pai e mãe bancando. As pessoas estão desistindo, não estão aguentando, tá? Quase 90% dos brasileiros que vão, eles não conseguem continuar lá. Outra coisa, gente, são muitos anos, tá? Lá na Argentina, né, uma outra cultura. Hoje nós estamos, na verdade, no mês de setembro. Tudo tá pior do que quando ainda a Paty chegou lá. Acreditem, tá? Inflação, tá? Tudo muito caro, tudo muito alto. Os locatários, gente, as pessoas que alugam ali suas casas já estão cobrando em dólar. Porque a moeda é muito desvalorizada, a moeda deles ali não compra nada, tá? Eles estão virando ali uma Venezuela, né? Onde precisa daquele bolo de dinheiro para comprar, por exemplo, um pacote de papel higiênico. Gente, outra coisa, a medicina já é difícil em qualquer lugar do mundo, mas aqui no Brasil, o conteúdo, seja na escola particular ou seja na Universidade Federal, é um conteúdo praticamente mastigado, tá? Corretinho, certinho, aquilo que o professor te passou é o que vai cair na prova. Na Argentina, não. O professor lá, gente, é somente para você tirar dúvidas. Você vai estudar sozinho, sozinha nos livros. Sozinho, sozinha, tá? Nos livros. Aí, no dia que o professor vai lá, que o professor tá lá, você vai para tirar uma dúvida aqui, uma dúvida ali, mas o professor não quer ali efetivamente, não é da cultura deles, tá? Ficar te ensinando, ficar em cima, mostrando, você tem que estar com o conteúdo na ponta da língua. E reprovou, reprova o ano inteiro, tá, gente? Eu não acompanho muito, eu confesso ali, né, que todos os vídeos eu não consigo acompanhar, até mesmo porque teve vezes ali dela postar 2 vídeos por dia. Pra mim é humanamente impossível. Mas, gente, outra coisa também, tá? Tem que ter ali o espanhol fluente. Tem que falar o espanhol fluente. Até mesmo, né, quando você vai ler ali os livros que são
palavras ali mais técnicas, você tem que ter esse conhecimento. Eu não sei de verdade, gente. E eu vi um vídeo ou outro da Paty falando, né? Ai, meu amigo voltou pro Brasil, fulana reprovou, a outra ciclana reprovou e só ela ia passando. Eu acho isso, tá, gente, bem suspeito, para não dizer outra coisa, tá? Se você não falar ali o espanhol fluente, é bomba. As provas são orais e o professor ele não espera você entender. Ele não quer saber, até mesmo porque, gente, vocês vão me desculpar o que eu vou falar, mas eles têm um problema grande ali, né? Com brasileiros, né? Xenofobia, infelizmente com a cor também, discriminação, tá? É difícil aguentar tudo isso, né, gente? Longe ali da família, né? A inflação tá comendo solta. E como eu disse para vocês, até mesmo as pessoas que têm um apoio financeiro da família estão voltando agora mais do que nunca, porque a inflação lá, gente, a pessoa pensa, ah, mas como a Paty disse, né, uma vez, eu tô ganhando em dólar e aqui, né, é o peso, mas a inflação é tão lascada lá, gente, que come tudo, tá? Uma hora você paga 20 mil pesos em alguma coisa, no dia seguinte o mesmo produto tá 30, 35, 40 mil pesos, tá? Não fosse isso ainda, ela tem 3 filhos, gente. Ela disse que conforme chove muito, nunca tem aula, né? A faculdade também vive em greve, né? Parando ali, enfim, pedindo melhorias. Eu não li, olha, gente, vou ser muito sincera pra vocês, eu não li nada com relação a isso, tá? Na verdade, eu não li nada com relação ao fato de chover e não ter aulas. Mas com questão às greves, sim, eu não sei se com tanta frequência como a Paty disse, mas tem ali uma, né, parada ou outra, tá? Mas dessa forma, como ela fala, eu não vi nada sobre isso, tá? Não vou ser aqui hipócrita. O custo de vida, gente, aumentou muito do início do ano pra cá, tá? E tem muitas matérias na internet falando da volta, né, dos brasileiros que não aguentam a inflação, tá? Devido aos custos altos por lá. Ela diz que nunca viveu tão bem, né, financeiramente falando, como ela está vivendo agora. Então, por que ela não fica por lá, né? Então, não seria só o caso dela abandonar a faculdade, deixar essa faculdade, mas, né, daria para ela, já que tá melhor lá financeiramente falando, vocês estão entendendo que as coisas não ornam e não casam, por que ela não fica por lá, né, gente? E por lá vai para uma faculdade paga, né? Para mim, é muito claro que é por causa do financeiro. Eu vejo vídeos ali, alguns, né, um ou outro, dela também pegando legumes, frutas, parece que da escola, né? Porque, gente, na verdade, quando não tem aula, aí a escola é orientada a distribuir entre os alunos, os pais, a família, o que sobra, né, ali de frutas, legumes e verduras, tá, gente? E se vocês forem pesquisar também, uma pessoa para passar ali um mês, né, uma única pessoa, tá? Aos trancos e barrancos, vivendo na Argentina, numa faculdade ali de medicina gratuita, ainda assim a pessoa tem, por pessoa, o custo médio mais baixo é de R$4.000. Tá, gente? De no mínimo, se você tiver no mínimo R$4.000, ainda passa apuros, né? E a Paty foi com 3 crianças, gente. Isso não tinha como dar certo. Não tinha. Eu falei, ela não vai conseguir, infelizmente, porque as dificuldades lá são muitas, né? Ela disse que vai chegar aqui, vai tentar ali fazer o Enem, enfim, muitas coisas ali para ela conseguir, né, fazer a faculdade de medicina ou gratuita ou mais em conta, né, usando ali a nota do Enem, enfim, né, ProUni, essas coisas, mas ainda assim
Talvez aqui ainda seja mais difícil do que na Argentina, que era barato, né? Porque não paga ali a universidade. No entanto, os gastos com alimentação, tá? Com aluguel é muito complicado, tá, gente? É tudo muito alto, é tudo muito instável. Hoje você paga um preço, amanhã outro, depois outro, e é dessa forma. Então, como eu falei pra vocês, não tem como, gente, 6, 7 anos ali, no mínimo, ainda tem a residência, né? Pra ela se formar com 3 filhos, é humanamente impossível. Se ela tivesse ido sozinha, se ela não tivesse os filhos dela ainda, né, com o dinheiro ali do YouTube, talvez ela conseguisse se manter. Pra mim é muito claro, é nítido que a dificuldade maior ali é ela se manter, tá? Financeiramente falando, na Argentina, tendo em vista todos esses problemas ali com relação à inflação, tá? Ao governo. E me causou também espanto, né? Porque ela trata tudo com muita naturalidade, né? Não deu, vou voltar, né? Vou tentar no Brasil, foi uma ótima experiência. Meus filhos fizeram intercâmbio. Na verdade, na minha visão, os filhos dela perderam 1 ano, né, gente, de escola, efetivamente falando, né? Perderam ali 1 ano da vidinha deles, tá, gente? Ela, né, já tem a idade dela, perdeu o casamento. Pra mim, assim, de verdade, gente, não... Ela quis dizer que ganhou, né, ela, os filhos. Eu não sei se eles já falam espanhol fluentemente, eu acho que não, nem as meninas, eu acredito, tá? Então, se eles ali não falam o espanhol fluente, como eu acredito que eles não falem, eles não ganharam nada, eles só perderam, tá, gente? 1 ano, os filhos ali, as meninas principalmente, 1 ano de escola. Provavelmente as meninas vão voltar aqui pro Brasil, eu acredito que na mesma série, ano que vem, que elas pararam. E isso é uma pena, porque ela sacrificou os filhos em busca de uma aventura e possivelmente ali até mesmo de visualização, né, gente? Então, na verdade, nem se elas aprenderam ali o espanhol, sinceramente, gente, vamos falar, o português, claro, jamais valeu a pena essa aventura, e me desculpem falar, irresponsável, tá? E é isso, galera. Não tinha como dar certo. Isso já era carta marcada, tá? E ninguém fala isso, eu acredito, gente, que, né, tô lembrando da Lorena, gente, Lorena Taranto, que falava ali, né? Ela vai voltar e pros Solares. Vocês lembram? E né? Dito e feito, né? Checkmate, ela vai voltar pros Solares e foi, né, o que aconteceu. Eu ainda acreditava, né? Eu falei, ela vai voltar. Eu imaginei que ela fosse pelo menos esse ano, mas não, ela já tá, né, 6, 7 meses depois, já voltando, não é isso? Eu imaginei que ela ia voltar com uma casa, né? Ela perdeu, né? Vendeu também todos os móveis, vem de novo, né? De mala e cuia, né? Uma mão na frente e outra atrás, bem dizer, né, gente? Uma pena, né? E eu imaginava que ela fosse voltar e alugar, pelo menos, né? Uma casa pra ela ali que fosse, né? Quarto, sala, cozinha, mas não, vai voltar ali pra casa da mãe, pros Solares, como a Lorena disse que aconteceria e realmente bingo, né, gente? E é isso, tá? A vida, gente, ela é feita de escolhas, mas num determinado momento da nossa vida, da nossa idade e da nossa consciência, nós temos que medir as coisas, né? Nós temos que ter entendimento e formular aquilo que a gente imagina que vai ou não dar certo. E infelizmente, Paty, com 3 filhos, medicina, que é um curso dificílimo, ainda mais lá, tá? Porque não que seja um curso melhor do que o do Brasil, mas porque o método de ensino deles é diferente. O professor não vai ficar em cima te ensinando, é você e os livros, tá? Então, bom, fiz um compiladinho aqui de tudo que eu acho, tendo em vista que eu vejo
pouco ali, né? Um vídeo ou outro. Eu vi o último vídeo dela, então tendo em vista um vídeo ou outro da Paty que eu assisto ali, tá bom? Não tinha como dar certo e Paty volta pros solares. Pois é, né, galera? Agora é ter um pouquinho mais de consciência, porque não dá pra ficar brincando desse jeito, porque quem vai sofrer e perder são os filhos, né? E é isso, tá, galera? Beijo no coração dessa galera maravilhosa. Até a próxima, se ele quiser. Eu venho mais tarde com alguma outra resenha. Vocês deem like no vídeo, porque dá trabalho pra fazer. É. Tchau, obrigada por tudo.